No dia 18 de outubro de 1973, um helicóptero militar Huey havia partido da cidade de Columbus, estado de Ohio, Estados Unidos, e estava indo em direção à cidade de Cleveland, também no estado de Ohio. A bordo do helicóptero estavam Larry Cohen na cabine à direita, pilotando a aeronave, Arrigo Jayze à esquerda, Robert Janáček no banco de trás à direita e John Healey, também no banco de trás, porém à esquerda. Era por volta das 11h10 da noite e o helicóptero estava sobrevoando a cidade de Mansfield, a cerca de 760 metros de altura, quando Robert viu uma luz vermelha no horizonte e avisou o restante da tripulação. Arrigo não conseguiu ver a luz. Ele acredita que o motivo era porque a luz estava no seu ponto cego. O piloto Larry também viu a luz. De repente, aquela luz voou rapidamente em direção ao helicóptero, saindo do horizonte e alcançando a aeronave em questão de 10 segundos. Naquele momento, Larry fez uma manobra evasiva rápida, realizando um mergulho controlado que fez o helicóptero cair para cerca de 520 metros de altitude. O objeto alcançou o helicóptero e parou logo acima deles. Larry acredita que caso a manobra não tivesse sido feita rapidamente, poderia ter ocorrido uma colisão. Foi neste momento que todos da tripulação puderam ver um grande objeto cinza metálico em forma de charuto, com cerca de 18 metros de comprimento. O objeto possuía uma luz vermelha em uma ponta e uma luz verde na outra. A luz verde era como uma espécie de holofote e foi direcionada para a aeronave, inundando o helicóptero com sua iluminação verde. Logo acima do objeto havia uma espécie de cúpula central. De repente, a tripulação foi novamente surpreendida. Desta vez, o helicóptero começou a ganhar altitude, mesmo que os comandos de Larry mandavam a aeronave fazer o contrário. Naquele momento, eles não perceberam nenhuma turbulência ou força G, mas rapidamente o helicóptero saiu de cerca de 520 metros de altitude e subiu até 1.060 metros de altitude. Logo em seguida, o objeto disparou em direção ao horizonte e desapareceu da vista das testemunhas. A tripulação chegou a entrar em contato com um controlador para verificar se havia outra aeronave naquela região, mas a resposta foi negativa. Não havia mais ninguém ali, além deles. Na manhã seguinte, um relatório com desenhos do que foi visto foi apresentado e a bússola magnética do helicóptero teve que ser trocada, pois não estava mais funcionando. Testemunhas em solo também relataram terem visto uma luz branca intensa voando nos céus de Mansfield naquela noite. Este caso é considerado por muitos ufólogos como um dos casos mais verídicos da ufologia norte-americana, por se tratar de militares bem treinados e que antes do evento não acreditavam em OVNIs. Neste incidente temos o avistamento e quase a colisão com a aeronave de um objeto em forma de charuto. Estes objetos tendem a ser maiores que os objetos em forma de disco e, na maioria das vezes, são associados a naves-mãe, devido ao fato de que vários casos ufológicos relatam que naves menores, normalmente em forma de esfera ou disco, saem dessas naves maiores em forma de charuto. A velocidade do objeto e as luzes que não são condizentes com luzes de uma aeronave humana normal evidenciam a provável origem extraterrestre. Além disso, o objeto aparentemente puxou o helicóptero para mais perto de si, algo também comumente relatado em casos de abdução, em que uma luz puxa o indivíduo para dentro da nave. Não há evidências de que eles possam ter sido abduzidos, mas com certeza a nave teve a intenção de trazer o helicóptero mais para perto dela, talvez com a intenção de observar melhor por um curto espaço de tempo para depois seguir o seu caminho. No dia 2 de novembro de 1973, na cidade de Manchester, estado de New Hampshire, Estados Unidos, Linda Morrell saiu do seu trabalho por volta das 2h45 da noite,
parou para tomar um café com um amigo e abastecer o carro e depois partiu sozinha em direção à sua casa, que ficava na cidade vizinha de Goffstown. Lyndia, quando estava na rodovia 114, notou uma luz brilhante no céu. No começo, essa luz parecia ser amarela, mas aos poucos ganhou cores variadas, como o vermelho, azul e o verde. Pensando se tratar apenas de um planeta, ela seguiu viagem normalmente, e durante seu trajeto na rodovia 114, a luz se apagou e se acendeu no mesmo lugar diversas vezes. Cada uma destas vezes em que a luz reaparecia, ela estava ainda mais intensa. Após passar pelo cruzamento entre as rodovias 114 e 114A, a luz reapareceu novamente e desta vez estava próxima o suficiente para que Lyndia pudesse ver que a fonte da luz era na verdade uma nave esférica. O objeto possuía uma coloração laranja e dourada, coberto por vários hexágonos, como em um favo de mel. Na parte superior esquerda ainda havia uma janela oval. A nave emitia flashes de luzes vermelhas, verdes e azuis e um som agudo que podia ser ouvido por Lyndia. Em seguida, ela sentiu que não conseguia mais tirar as mãos do volante e o carro acelerava em direção à nave sem que ela ordenasse isso. Era como se o carro e ela própria estivessem, naquele momento, sendo controladas pelo objeto. Ao mesmo tempo, a nave também se aproximava do veículo e, quando já estava a apenas algumas centenas de metros, ela pôde ver através da janela oval um ser humanoide atrás de alguma espécie de mesa de controles. O ser tinha uma cabeça grande e redonda na cor cinza, a pele do rosto era enrugada e a boca se resumia apenas a uma pequena fenda. Seus olhos eram grandes e possuíam pupilas escuras. Lyndia também conta que neste momento recebeu mensagens telepáticas do ser que pediam para ela não ter medo. Apesar disso, Lyndia disse que estava em completo pânico com tudo o que estava lhe acontecendo. De alguma forma, durante este fenômeno, Lyndia conseguiu reduzir um pouco da velocidade do carro e manteve o controle do veículo. Ela então entrou na garagem de uma casa e correu para a porta da cozinha. Seu desespero era tão grande que ela simplesmente ignorou um pastor alemão que rosnava e latia para ela, já que Lyndia teve que invadir o terreno para pedir socorro. O senhor e a senhora Belduin atenderam Lyndia, que estava completamente aterrorizada e contava sobre um objeto que estava a perseguindo. O casal olhou para a rua, mas não viu nada e nem ouviu o tal som agudo que Lyndia relatava. Mesmo assim, a colocaram para dentro de casa e chamaram a polícia. Quando o policial Daniel Jobinville chegou, encontrou Lyndia ainda apavorada. Seu carro estava com as luzes acesas e com o motor ligado. Segundo Daniel, Lyndia não parecia estar sob a influência de álcool ou drogas. O ufólogo Walter Webb, que investigou o incidente, diz que naquela mesma noite o planeta Marte estava bem mais brilhante que o normal, exatamente na mesma direção em que Lyndia viu o objeto. Porém, essa explicação, como bem salientou Walter, não explica todos os outros fenômenos que ocorreram com Lyndia. Outra observação feita pelo ufólogo é que 12 anos antes, em 1961, a apenas 160 quilômetros de distância dali, ocorreu o famoso caso de abdução Beth e Barney Hill. Neste caso, temos uma nave com formato esférico, que apesar de ser comum, raramente nos relatos as testemunhas conseguem ver os tripulantes deste tipo de objeto. Apesar da explicação de a testemunha ter visto, na verdade, o planeta Marte, poder até fazer sentido, isso realmente não explica o fenômeno, pois mesmo quando o planeta Marte está extremamente brilhante no céu, não iria fazer com que alguém entrasse em desespero como Lyndia ficou, pois o casal que a recebeu viu que ela estava genuinamente apavorada. Além disso, a testemunha chegou a relatar ter visto um ser pilotando a nave, algo que seria impossível para um objeto do tamanho de uma estrela no céu, como é o caso de Marte, quando visto a olho nu. É possível que muitos dos fenômenos que Lyndia sentiu e presenciou podem ter sido causados pelo medo.
mas é muito provável que ela realmente tenha visto algo estranho naquela noite, algo que, segundo as descrições dela, com certeza não era humano. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.